Olá, povo de Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para responder um seguidor do canal sobre abusos de liderança religiosa. É um tema bem delicado para se abordar, no entanto, eu julgo necessário e urgente, pois é um problema muito comum dentro das comunidades religiosas, que precisa sim ser tratado com muita maturidade. Mas antes de eu falar do assunto em pauta, eu quero te convidar, caso ainda não é inscrito, a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Se o conteúdo desse canal é relevante para você, deixe o seu gostei e é importante também que você compartilhe este vídeo. Dito isto, vamos ao que interessa. Qual a definição de abuso espiritual? Nós podemos definir abuso espiritual como uso impróprio de qualquer posição de liderança ou de influência para satisfazer os interesses de um líder, violando assim a liberdade espiritual do indivíduo que está sendo submetido e o coagindo à obediência. Podemos definir este sistema como legalista e autoritário. Esse sistema, ele possui características marcantes, que quem está do lado de fora consegue até identificar. No entanto, quem está sendo submetido a este julgo raramente vai conseguir identificar por conta do controle mental que é exercido através do ensino e da coerção espiritual. Eu vou citar 5 características que estão presentes em ambientes marcados pelo abuso espiritual. Primeiro é o autoritarismo. Quando o líder traz uma certa ênfase em sua autoridade, ou seja, há uma constante necessidade excessiva de ficar falando que ele é uma autoridade e tal, normalmente ele se autodenomina, autodeclara como um enviado diretamente de Deus. E para aqueles que se submetem a ele de forma incondicional, a estas pessoas são prometidas bênçãos. Caso contrário, maldições. Aqueles que estão sendo submetidos a este tipo de autoridade, é exigido deles obediência incondicional, sem o direito de questionar os líderes. Caso os líderes estiverem errados, é problema deles com Deus. E Deus vai continuar abençoando aqueles que se submetem sem questionar, de forma incondicional. A segunda característica presente é a aparência externa. Comunidades religiosas que possuem um sistema abusivo espiritual procuram sempre manter as aparências. Julgamentos incorretos, índoles duvidosas de seus líderes sempre serão camuflados, negados ou encobertos para que a sua autoridade ela não seja questionada. E claro, para manter aquela aparência de santidade. Incluo também neste ponto os padrões legalistas impostos aos membros que são impossíveis de serem mantidos. Tudo isso é realizado para se ter uma aparência externa de santidade, camuflar problemas gravíssimos de, por exemplo, de caráter entre a liderança. A terceira característica é o perfeccionismo. Esses sistemas abusivos, todas as bênçãos, elas vêm condicionadas ao desempenho próprio, tipo salvação por obras. Então, nesses casos assim, quando o membro ele consegue se autodesenvolver, mantendo ali os padrões requeridos, normalmente ele vai se exibir com orgulho, com elitismo e até com arrogância. Todavia, quando inevitavelmente este membro ele sofrer algum impacto negativo, ele fracassar em algum aspecto ali visível, né, dos padrões que são requeridos por esse sistema, ao invés de ele ser ajudado a reparar este fracasso, eles são vistos como apóstatas, frios na fé, fracos e são normalmente descartados pelo sistema. A quarta característica é o exclusivismo. Os grupos abusivos, eles têm de se distinguir de outros grupos religiosos porque a intenção deles é de alegar que eles são os especiais de Deus, os únicos escolhidos. E isso normalmente é feito através de uma ênfase exagerada em algum ponto doutrinal. Por exemplo, usos e costumes como condição salvífica, legalismos extremos, métodos peculiares de interpretação bíblica, para que assim, claro, possa dar razão às suas conclusões e crenças. Dentro do exclusivismo, nós podemos também falar do sectarismo. Ele se manifesta na defesa fundamentalista e ideológica das crenças, para preservá-las de possíveis contaminações que venham de fora. Nos grupos em que se observa esta tendência sectária, favorece-se a mentalidade que somos os melhores, somos os fiéis, somos os únicos, os especiais de Deus. O restante são apóstatas, o restante são do caminho largo, da porta larga. E isso leva a um fechamento, criando barreiras até de convívio social. Isso também é uma marca de comunidades que são consideradas seitas. Em grupos como estes, pensa-se que os donos, eles são dos fundadores
daquela comunidade. É como se o fundador desta igreja, ele detém o poder, ele detém os dons. É por isso que fundadores de comunidades como estas se sentem acima de qualquer outro líder e até mesmo olhando a outra denominação religiosa, o outro grupo religioso, a outra igreja como um concorrente. A quinta característica bem marcante é proibição de críticas e questionamentos. Por ter crenças próprias, grupos religiosos onde há abuso de liderança, seus líderes rejeitam e impedem qualquer tipo de crítica ou de questionamentos, ainda que sejam legítimos. O membro, a pessoa que questiona, ela se torna um próprio problema, ao invés da questão, que ela levantou. As resoluções sobre qualquer questão ali levantada sempre vai vir do topo da hierarquia. Então, qualquer tipo de questionamentos, de críticas, ainda que legítimas, elas são consideradas como ofensa à pessoa em si. Então é vista como se a pessoa estivesse desafiando e desrespeitando o líder. E geralmente vai ser respondido: Deus me disse assim, é assim. Que muitas das vezes aquela questão ali não há uma argumentação fundamentada para se responder. Então se apela para um lado espiritual. Até mesmo usando o texto fora de contexto, dizendo que homens espirituais compreendem as coisas espirituais, mas os homens carnais não compreendem. Então, sempre quem vai estar errado é o membro, ainda que ele esteja ali com uma questão legítima, que precisa sim ser respondida. E aqueles que questionam ou criticam, eles são vistos como frios na fé, apóstatas e blasfemadores. Visto essas 5 características que são presentes em ambientes onde há abuso espiritual, agora a gente pode dar uma analisada os efeitos que causam essas pessoas que são vítimas de abuso espiritual. Os danos psicológicos causados pelo abuso espiritual é muito semelhantes às vítimas que sofrem abuso sexual e moral, ou até mesmo os vitimados de incesto. O abuso espiritual, ele tem efeito devastador na vida das pessoas. Por quê? Porque essas pessoas depositam um alto grau de confiança em seus líderes. E quando esta confiança é traída, talvez ela nunca mais vá voltar a confiar em outras pessoas, ainda que sejam de boa índole. Além dos vitimados do abuso espiritual desenvolverem medo, desilusão, problemas relacionais, até mesmo problemas em se submeterem a pessoas de autoridade por conta do trauma sofrido, estes traumas podem desenvolverem doenças patológicas. Elas podem desenvolverem também até a falta de confiança em Deus, porque na mente delas, elas passam a se perguntar: por que Deus permitiu que acontecesse isso comigo? Ele não era um ungido de Deus? Ele não era uma autoridade eclesiástica? Se eu não posso confiar no pastor, se eu não posso confiar na liderança religiosa, como eu posso confiar em Deus? Porque a imagem de Deus que foi passada a ela é uma imagem distorcida. Essas pessoas desenvolvem um rancor. Se esse rancor não for progressivamente sendo tratado para ser eliminado, ele pode estabelecer raízes de amargura e incredulidade em relação a tudo aquilo que for espiritual. Mas a Bíblia traz algumas respostas em relação a esta má conduta de líderes abusivos. No livro do profeta Ezequiel, Deus descreve e condena os pastores de Israel que apacentam a si mesmo e não apacentam o rebanho, que não cuidam das doentes, das desgarradas e perdidas, mas dominam sobre elas com rigor. Jesus também reagiu com indignação aos cambistas do templo que exploravam os fiéis, e também contra todos aqueles que mais se importavam com a sua própria interpretação da lei do que com o sofrimento humano. Em Mateus 23, Jesus nos dá uma importante descrição dos líderes espirituais abusivos. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele argumenta contra aqueles que querem impor um cristianismo legalista, subvertendo a mensagem do evangelho da graça. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, ele nos dá uma orientação para os pastores. Ele diz assim: apela aos presbíteros que há entre vocês, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplo para o rebanho. Mesmo Jesus não usou da sua autoridade para colocar os seus discípulos sob o jugo de regras e regulamentos legalistas. Ao contrário, ele disse: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, que meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui no card está aparecendo um vídeo onde eu explico o que significa este jugo. Vale a pena depois você dar uma olhadinha. Jesus nunca procurou manter as aparências externas. Ele comia com publicanos e pecadores. Aos fariseus legalistas, que só tinham aparência de santidade, Jesus aplicou as palavras do profeta Isaías: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ele condenou as atitudes deles. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus não só criticou os líderes religiosos com suas doutrinas errôneas, mas quando ele foi criticado e questionado, ele respondeu eles. Não os silenciou, não mandou eles ficarem quietos, mas deu-lhe respostas bíblicas e racionais às suas objeções. Tenha sempre a Bíblia como base da sua vida, das suas decisões. Homens falham, erram, mentem, mas lembre-se que Deus ele é fiel e verdadeiro. Questione sempre, veja se o que está sendo falado, pregado, ensinado, aconselhado tem base bíblica. E mesmo que tenha base bíblica, seja inteligente. Veja se está sendo usado no contexto, porque tem muita gente por aí ensinando, usando um texto fora de contexto, se tornando pretexto para destruir muitas pessoas, dominando vidas, manipulando mentes, criando doutrinas e crendices. E estas pessoas estão em posição de liderança. A Bíblia chama este tipo de pessoa como falsos profetas. O evangelista Marcos, no capítulo 13, verso 22 e 23, ele descreve que Jesus falou no seu ministério terreno. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. João Evangelista, na sua primeira carta, ele também escreve dizendo: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Precisamos ser como os crentes de Bereia, que ouvindo a palavra dos apóstolos, eles verificavam se aquela palavra ela vinha da parte de Deus. Esse foi o assunto deste vídeo. Eu espero que tenha ficado claro. Se você tem alguma sugestão de conteúdo, você tem alguma dúvida, pode digitar aqui nos comentários que eu estarei respondendo nos próximos vídeos. Deixe seu like se gostou desse vídeo, compartilhe este vídeo para ajudar outras vidas a abrirem os olhos e a despertarem para não caírem nessas ciladas. Se ainda não se inscreveu, não sai do vídeo sem se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe, até o próximo vídeo.